Vitória contratou 2 times esse ano. Como é que tá na tabela? O que importa é a qualidade e não a quantidade. Tá, Timbó. Então me diga o que foi que elevou o Bahia nesse momento, a qualidade dos dois, então. Do Borducci e do Lúcio. Nesse momento, um não joga. Pouco é aproveitado até o momento, que eu acho que já deveria tá dando mais minutagem, Sim. né? Que é o caso do Lúcio. O outro, ó, Rogério falou, não, ele jogou assim na Alemanha e virou atacante agora também. E tem os dois lados. O Timbó falou de menos e comparou o Vitória. Aí eu falo de mais o Botafogo 8 e é primeiro. Exato. E aí vai ficar o seu exemplo de menos, Timbó, com Vitória. E eu dou o exemplo do Botafogo com 8 em primeiro. Do Cruzeiro em sétimo, brigando lá em cima. Do Flamengo com 5 lá em cima também. Então, assim, era nítido. Pra mim era nítido, não só pela quantidade. O Bahia precisava reforçar pra brigar na parte de Libertadores, na parte de cima. A janela ia dizer isso, porque outras equipes iam se reforçar, porque o cansaço vai bater, porque desfalques vão acontecer, porque lesão vai acontecer, e aí é o caso do Biel. Tem gente já falou, Biel não vai jogar contra o Flamengo, a não ser que aconteça o milagre da medicina, a mão divina, vai, meu filho, vai pro sacrifício, porque a gente precisa passar do Flamengo, e Como tome Everaldo duas... foi Exato, contra o CRB. e tome 2 injeções aí, que vai, e se for, vai baleado, não vai 100%, muito longe de 100%. Então, assim... Esses momentos a gente sabia, imaginava que ia acontecer esses momentos ao longo do ano. Por isso que a janela era muito importante. Você tem um centroavante, pô, Yuri, mas o Bahia, o Ceni não joga com centroavante. Como é que eu ia buscar um centroavante? Pode ser que alguém vá falar isso. Pô, irmão, mas você tem uma alternativa aqui, pô, nessa partida aqui, ó, eu quero fazer diferente. Pô, eu vou voltar do intervalo hoje com o centroavante. Aí vai depender de Everaldo, que pode ter saído, pode estar suspenso, pode estar machucado. Pô, aqui, eu tenho um centroavante, alguém pra fazer essa função de centroavante. Pô, aqui, um primeiro volante pra fazer a característica de ser alguém mais marcador. Tem um Rezende, tudo bem, mas, sabe? Pô, aqui, um jogador pra fazer uma função diferente, sabe? Encorpar o time, qualificar o time. Era nítido. Não era nítido pra Yuri que tá aqui falando, porque a gente tá aqui com um canal de YouTube pra Marinho. Era nítido pra torcida inteira. Todo mundo gritava, falava, meu Deus, esse elenco é um bom elenco. E isso aí eu acho que ninguém tira, pelo menos eu acho um bom elenco. Mas eu acho um elenco curto. Curtíssimo, muito curto, extremamente curto. E não tem soluções pra tudo. E um as soluções que exemplo até, poderiam, só pra Isso. fechar, e os exemplos que poderiam ter na base não são utilizados. Então você não pode me dar uma base como solução. Se a gente tem um Sidney que só foi usado no começo do ano, de um Jota que só foi usado no começo do ano, de um Juan Roger. Pablo, de um Roger que já deu assistência em um jogo importante, do próprio Thiago, do Thiaguinho, que Sim. tá aí no banco há não sei quanto tempo e Que entrou em dá, uma partida, podemos dizer que uma assistência, porque a cabeçada do Ratan na trave e saiu o gol do Jean Lucas na volta. sabe? Mas é tipo assim. Então não tá na base também. Ali o que é que aparenta ser, né? E como eu sei que é obrigado lá quando a gente fala dos caras cortar e chegar lá, talvez até isso chegue em Rogério, mas eu digo o seguinte: é o que? É punição? O moleque da base tem que entrar e tem que ser ruim no jogo, porque se for bem, não joga mais. Porque, tipo, o Roger Gabriel entra, dá o passe pra Ratão. Nunca mais entrou. Nunca mais entrou. Entrou, né? Foi relacionado quando teve ali um bocado de lesão e tal, mas não entrou mais no jogo. Pronto. Aí o Thiago. Thiago vai, faz, tipo assim, não, tem que botar a base, torcedor pedindo a base, imprensa pedindo a base, todo mundo querendo que bote a base. Chegou no jogo do Atlético eu ia falar de Alagoas, o Atlético de Goiás, não, bora, leva a base, levou Roger, Juan e Thiago, né? Chegou no jogo, botou o Thiago, depois colocou o Juan Pablo, não colocou o Roger. O Juan Pablo faz 2 jogadas do lado esquerdo, que tipo, não finalizaram, mas fez 2 jogadas do lado esquerdo. E o Thiago faz a jogada do lado direito que saiu o gol. Não colocou mais. Não colocou mais. Ali ficou parecendo que era assim, viu, Yuri? Vocês não estão pedindo a base? Vou botar a base. Tá tomando 1-0 do Lanterna? Vou botar a base. Vai lá, vocês não pediram a base? Entra aí, faz alguma coisa. E os meninos fizeram, né? E os meninos fizeram. E aí, resultado. O Bahia agora vai em busca de vencer nos jogos com improvisos. Com improvisos que quando você cita, gera incômodo, né? Quando você cita, ah, não, porque a gente está trabalhando, porque isso e porque aquilo, porque o elenco tiveram lesões e por aí vai. O próprio treinador, Yuri, que opta por ter um elenco enxuto, mas que ele sabia no começo da temporada
como era a situação da base do Bahia. Em outras palavras, gente, se quiser dizer assim, ó, não, mas o sub-20 do Bahia é ruim. Pronto, o sub-20 do Bahia não presta. Não tem ninguém aqui que eu veja que vai dar bons frutos, né? Porra, nem testou. É assim, o que me irrita, pô, então, é que nem por que você não montou pô. o elenco? Não, mas tipo, por que você não montou o elenco? Ó, eu quero trabalhar com elenco enxuto. Só que para eu trabalhar com elenco enxuto, eu coloco 28 jogadores, que é o que o Bahia tem hoje. 28 jogadores, eu fecho um elenco de 40, com 28 jogadores hoje, e 12 são 12 moleques da base. Só que, Cadu, hoje não tem condição desse time do Bahia ter 12 moleques da base. Então eu preciso ter um elenco de 30 ou de 35 jogadores. E subir o sarrafo na contratação. Trazer Perfeito. mais 7 peças aí, que no mínimo, um exemplo, fossem peças para manter no elenco. Porque a pergunta que eu faço é a seguinte: qual é a necessidade? Agora Marcos Vitor saiu, mas qual era a necessidade do Bahia ter 6 zagueiros, pô? E ser relacionado, Yuri, os 6 zagueiros. Se olhar uma lista de 23 nomes, em 23 nomes, o esquema que é utilizado com 2 zagueiros, né? E que os outros zagueiros não jogam em outras funções. Era zagueiro. Não jogam em outras funções. Não é tipo assim, não, zagueiro eu tenho volante, David Duarte, porque vai jogar de zagueiro volante. lateral. David Duarte tem 2 metros de altura, aos 40 eu vou botar David Duarte de centroavante e vou explorar a jogada aérea, porque nem isso, pô. Exato. Você não vê um exemplo, o próprio Botafogo contra a gente, lá no primeiro jogo que a gente ganhou do Brasileiro. Não, do Brasileiro 2x1. O maluco português lá meteu aquele maluco lá de cachumba de centroavante. Mas foi a primeira e última. Ali foi a primeira loucura e última. E que bom, que tem 3 pontos na tabela graças a ele. Mas o próprio jogo agora da Libertadores. Não, mas ele tava todo quebrado também, né? E depois tava quebrado, mas ali, irmão, tava ali um volante. Então, assim, são 25% da relação de zagueiros. Era, né? 25% da relação de zagueiros. Muita coisa. Zagueiro, como você falou. E o que me irrita nessa dos garotos, claro, quem tá ali no centro de treinamento é Rogério. E a gente não tá, não é porque a gente não quer, porque a gente não pode. Porque se pudesse, eu tava lá pra acompanhar pelo menos uma vez na semana. Abriram aquele treino. Aí exato. Alguém falou assim, 12 dias, vai abrir de novo. Se pudesse, a gente tava lá. Eu, pelo menos, estaria lá uma vez na semana. Pelo menos uma vez na semana, estaria lá pra acompanhar e aí poderia falar muito bem. Mas, assim, pelo pouco que mostra, pelo pouco que tenta, o Roger. Como é que eu vou falar? Mas o Roger não treina bem. Mas o Roger é isso. Como é que eu vou saber se a única coisa que eu tenho do Roger é o que eu vejo quando ele tá em campo? E o que quando ele tava em campo, e eu tô falando do time profissional, não tô falando do sub-20, foi a assistência que ele deu lá contra o Sport. Pro Ratão. Será que aquele garoto não poderia ajudar em 5 minutos durante uma partida, ao longo do ano? 10 minutos? Ou em uma situação, coloca aí pra tentar dar uma energizada, tentar dar uma fumaça no jogo, além do Ademir, né? Sim. Outra fumaça, colocar alguém ali, o Thiago, eu fico assim, porra, o Thiago relacionado. Uma oportunidade teve o Thiago. O Juan, aquilo ali pra mim, aí fica parecendo, aquela do Juan fica parecendo, sabe o quê? Que é jogada 100% de marketing ou de qualquer outra coisa, porque foi quando ele faz 16, renova o contrato, faz o seu primeiro contrato, né, que é a partir dos 16, isso. Faz o seu primeiro contrato, no mesmo dia tá viajando, no outro dia tá em campo. Parece que era só pra jogar aqui, ó. A gente tem um garoto de 16 anos, de 70 bilhões de multa, que é o novo... 200 milhões. Eu sei, pô, joguei... Não, de euros. Exato, né? De euros. 200 milhões de euros a multa. De euros, 16 anos, que é tido como novo Pelé, o novo sei lá o quê. E esse garoto desaparece de, não dá pra relacionar de novo, de ter uma sequência, em casa, principalmente em casa relaciona 25 jogadores, não tem necessidade de você ter 2 goleiros, 3 goleiros relacionados dentro de casa. Você tem 2 goleiros, os 3 chega ali, corta um, como sempre faz, deixa o garoto ali no banco, o jogo tá pegado, coloca o garoto, tenta dar ali, vê se ele é capaz, vê se tem, sabe? O que me pega dessa base é isso. Eu não sei classificar a base do Bahia como um todo, essa base, se esses garotos estão prontos ou não estão prontos. De novo, o Rogério sabe disso muito melhor do que eu. É pago pra isso, estudou pra isso. Mas eu queria ver um pouco mais pra poder falar assim, realmente, o Rogério tá certo. Esse não tá pronto, tá verde. Esse moleque aí não dá pra ajudar nem 5 minutos. esse não é a hora ainda. Não sei, não vi, não sei. Bento mandou aqui, ó. O Vasco tá subindo usando 5 jogadores da base. Ceni é um teimosão. Eu só penso da seguinte forma. Pra mim, a base do Vasco ela é completamente diferente da base do Bahia. A base do Vasco ela já tem um tempo trabalhando junto, né? O treinador do Vasco hoje
era o técnico do Sub-20 ontem. Então, meu irmão, se esse cara que era o técnico do Sub-20, ele sobe e ele não tem um moleque no Sub-20 que ele diga assim, ó, esse aqui eu confio, eu posso subir. Aí, meu irmão, ele tava também na função errada. Porque assim, ó, a gente questiona o Rogério Ferreira, Yuri, mas pra mim, se amanhã Rogério Ferreira fosse acionado pro lugar de Rogério Ceni, tipo, Rogério recebeu uma proposta da Arábia, falou, quer saber? Já fui. E não dá tempo pro jogo do Flamengo contratar alguém. Vai Rogério Ferreira. Eu não diria que ele ia, um exemplo, botar todo mundo. Mas ia ter um moleque que você ia falar assim, ó, pô, ele botou esse maluco. Ele acreditou nesse daqui. E isso é normal. Porque é um treinador que vem do Sub-20. Ele sabe que aquele jogador ali, um exemplo, o Rogério Ferreira, caso hoje ele assumisse profissional, de forma eventual, talvez ele colocasse o Sidney. Ele lançasse o Sidney. Lançasse não, porque o Sidney já jogou. Mas colocasse, estando bem fisicamente, 100%, até porque o Sidney passou por lesão também. Ele colocasse o Sidney. Falasse assim, ó, não, eu vou colocar o Sidney. Um João Cone, já que a gente tá falando tanto de atacante. Olhar um João Cone, o próprio Thiago, um Juan Pablo, dizer, não, esses daqui, no segundo tempo eu vou jogar os 3. Velho, o futebol brasileiro perdeu o lema de Neymar, né? A ousadia e a alegria, né? A ousadia e a alegria. E tipo, de você pegar um moleque desse, o Estevão, ele desponta no Palmeiras, chega à seleção e tal, porque ele é diferenciado, ponto 1. Mas o ponto 2 é a questão, não é no microfone não, Marcos, é na mesa, que ele falou, tem alguém batendo no microfone aí, é na mesa, ó. O diferencial é a questão do 1 para 1, e a gente falou muito disso, Yuri, no jogo do Bragantino. Ninguém do Bahia vai pra cima, pô. Você não vê o cara dar uma balançada, dar uma pedalada, botar na frente e ganhar na correria e tal. Quando o cara faz isso, você fala, pô, fulano entrou bem no jogo. Que foi o caso de Ratão com o Lúcio, contra quem foi? Contra o Flamengo mesmo? Ratão e Lúcio que entraram bem, que eu falei assim, antes do Flamengo. Botafogo. Que eu falei, Ratão e Lúcio que entraram bem ou foi porque saiu Cauli e Everaldo? Né? E aí você ainda falou que não queria nem falar de Cauli na hora, mas que era a entrada de Ratão e Lúcio, que tinha dado uma vida ao ataque do Bahia. Depois, no outro jogo, você falou assim, eu vou acreditar que foi Ratão. Porque o Lúcio entrou desnorteado, né? Exato. Meio off do jogo. E eu vi até um dado interessante do Brasileirão, que tava assim, os 3 maiores dribladores da atual edição do Brasileirão. Aí era o Estevão, o moleque do Corinthians, que foi vendido. Já se picou, não lembro. Wesley. E um outro, Gustavo alguma coisa, que eu não lembro de onde era. Se era do Inter ou era... Não lembro, outro Gustavo. Os 3 vendidos. Os 3 já eram vendidos. Já foi. Então, assim, será que não é um diferencial? Será que não é uma coisa que a gente tem que buscar? Não é simples, não é fácil. Deu uma pedalada, deu uma pedalada, o Sheik tá ali já com chicote pra dizer, pega, é meu. Sabe? É, pô. E eu também. Exato. E eu sinto falta, Eu acho que o time do Bahia não tem. O futebol brasileiro como um todo, eu acho que tá escasso de dribladores, mudou, ficou muito mais físico, muito mais tático e... Até o Santos, pô, que vira e mexe, apareceu um moleque liso, não tá saindo ninguém. O último Patati tá parecendo um Patatá. Tá parecendo um Patatá. Então, assim, falta no futebol brasileiro, mas falta no nosso time do Bahia. Também não vejo ninguém. Tem 2 jogadores capazes de romper linha com velocidade. Eu sempre falo isso. Não é com drible, é com velocidade. É Biel e Ademir. Gustavo Nunes do Grêmio. Gustavo Nunes. É Gustavinho, né? Gustavinho, exato. Gustavinho. Vendido também. Não tem, mano. Quem é que rompe? Quem é que tem a capacidade de romper uma linha com drible hoje no Bahia? Biel? Não acho. Pra mim é velocidade. Não é nem no drible, é na velocidade. Joga na frente e ganha na... Não, Cauli sim. Cauli driblando é diferente. Cauli. Só que o Cauli de Ceni agora, 2024, não dribla. Exato. O Cauli 2024 não dribla, pô. Velho, pega o gol do Cauli contra o Corinthians, pô. Cauli numa pedalada, ele tira o marcador que tá na frente dele, Renato Augusto que tá vindo atrás, tomou o drible, pô. Aí ele traz pra esquerda e sapato no ângulo de Cássio. Se bem que Cássio tava sem a mão dentro da luva naquele jogo. Tudo que tava chutando, Cássio aceitou, embora tenha sido um golaço. Mas, tipo, tá o Cauli de 2024 não dribla. Aí, a gente tá aqui, Cauli, beleza. Se você quiser forçar, você acha um outro. E assim,
quiser forçar. Você pode falar o Everton, mas o Everton pra mim também é muito mais o passe do que o drible. Mas tem ali o certo drible, que ele consegue fazer o Everton Ribeiro. Mas assim, a gente tá aqui forçando pra achar dois. Exato. Então, falta alguém com essa característica nesse time do Bahia. De olhar e falar, eu vou pra dentro dele, 1 para 1 no drible, vou puxar pro lado, vou sair. Talvez esteja na base, e eu não vou saber. Talvez seja esse Juan Pablo. Não tem, não. Talvez seja o Thiaguinho. Não, o Juan Pablo vai dar certo, sabe? Porque o Juan Pablo é doido. É maluco, pô. O Juan Pablo é maluco. O Juan Pablo é aquele atacante que, tipo, você vai arrumar a bola na área e ele vai se desgraçar todo pra chegar na bola com o objetivo de fazer o gol. Talvez seja o Lúcio, pelos vídeos que... Pô, pelos vídeos, meu irmão, a gente trouxe um tal de Varley Júnior, que eu achei que era Ronaldinho Gaúcho. Eu falei, esse bicho vai arrebentar na Série B. Talvez seja o Lúcio. Uma pedalada errada ele não deu. Uma pedalada errada ele não deu, pô. O Lúcio tem muito jogo de 1 para 1 de drible nos vídeos. A gente ainda não viu, tudo bem, é cedo. Mas falta. Pra mim, falta nesse time do Bahia característica de driblador, gente que olhe, além de ter a característica e fala, eu vou pra cima, eu vou driblar. Os caras estão gastando no chat, estão dizendo Cicinho, David Duarte, Iago Felipe. Talvez tenha. Alves disse que é só ir no Vitória tirar Mateuzinho. Mateuzinho joga esse ano ainda? Não. Esse ano fora? Já? Tem mais de 7, pô. É 1 bilhão de jogo já. Não, pô. Eu tô dizendo da lesão, machucou. Ah, joga. Não tá vendo não que o Vitória não ganha de mais ninguém? Por dele que ele machucou? Perdeu um jogo só, pô. Ele ficou fora desse último. Ele saiu machucado contra o Palmeiras. Ele jogou. O Bavi foi por suspensão, não foi lesão. O Bavi foi suspensão. Ele se machucou contra o Palmeiras, contra o São Paulo, desculpa, no Morumbi. E aí ficou de fora do último jogo. Certeza. E estão forçando pra ele voltar ao próximo. Que se acabar Mateuzinho, acaba saiu, tudo. Ele saiu aos 20 contra o São Paulo. Mesmo, esse mesmo. Pô, tô te falando, pô. É porque ele não jogou o Vasco. Eu achei que tivesse sido mais jogos. Tô te falando. Ele não jogou só o Vasco. O Cruzeiro ele jogou 90 minutos e empatou 2-2. E estão forçando pra ele voltar ao próximo jogo. Eu acho o Mateuzinho um jogador interessante. Talvez não seja meu titular no time do Bahia. Ipiranga de Erechim, não foi? Foi, Ipiranga de Erechim. Aí a gente achou o volante, como é o nome? Luiz Henrique. Falcão, Lucas Falcão. Os caras acharam o Mateuzinho. Nem todo mundo tem a mesma sorte. É assim, eu acho um jogador interessante. Nem todo mundo tem. Não acho que seja a solução, né? Nada disso. Acho que seria um jogador interessante pra compor. Mas enfim, duvido que... O Lucas disse que é pra relaxar, que o preço tá caindo. Não é só o preço não, meu Lucas, você vai cair. Antes era um caminhão de bloco, agora são 2. Foca, Maiúrio. Rapaz. Marinho Júnior.